Então vou pedir a vocês ficarem de pé. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. E 1 Coríntios, capítulo 12. Efésios, capítulo 4. Antes, seguindo a verdade, verso 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Agora vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Vamos todos repetir esse versículo? Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Incline suas frontes, Pai. Seja o Senhor o nosso mestre e ensina-nos, Senhor. Talvez algum irmão ou alguém venha, eu vou à igreja por ir à igreja. Senhor, que essa igreja possa se posicionar, possa conhecer individualmente cada um, possa, como uma árvore, estar bem arraigada, bem firme, Senhor, com as suas raízes bem profundas no terreno da Bíblia, da fé, da esperança, para que ela possa sustentar-se nos dias maus. Desde o Pentecoste, ali Pedro já nos alertou: salvai-vos desta geração pecaminosa. Pai, ajuda-nos, Senhor. Consolide o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar nesta manhã sobre o corpo de Cristo e quero pedir a máxima atenção. Todos deem a vossa atenção. O movimento deve ser a última coisa que se pensa dentro da igreja para não atrair a atenção de outros. Então eu quero falar sobre o corpo de Cristo. Você diz, eu sei, mas vamos lá. E eu creio que durante esses dias nós estaremos falando a respeito destas coisas. Eu estava ouvindo o pastor Daniel nos dizendo na live que há denominações, há pessoas, entende? Denominações que são fundadas só na cura divina. Se prega de manhã é cura divina, se prega à tarde, se prega à meia-noite, é só cura divina. O evangelho todo não é só cura divina, gente. Mas eu não posso pregar todo o evangelho se não usar cura divina também. Ela faz parte. A cura divina faz parte do evangelho. Então não é pregar partes do evangelho. Outros fundamentam
a sua fé somente em emoções. Entende? Somente o sentir do Espírito, o sentir. E eu pergunto, e a fé? Fica onde? É como uma árvore que fica com as suas raízes bem superficiais. Ela não tem segurança e não oferece segurança, aquela árvore. Então, qualquer vento, qualquer problema derruba. Mas a árvore que tem raízes profundas, bem, ela busca, porque as raízes servem para a alimentação da árvore e a sustentação dela. Então, aquilo que nos alimenta, entende? Onde as raízes tiram o alimento, a seiva lá de baixo, os nutrientes da terra, mas ao mesmo tempo é ela que nos sustenta. Não é isso? É essa árvore, ela está firme, está estabelecida. Por muitos anos, o irmão Branham esteve pregando, mas seu ministério se desenvolveu mais ao redor dos seus dons, a cura divina. Nós olhamos, alegramos e ficamos entusiasmados e tudo mais, mas eu quero dizer a vocês, aonde estão os milhões de pessoas que foram beneficiados com aqueles dons, com aquele ministério? A ponto que quando o irmão Branham morreu, o próprio irmão Green nos disse que, ajuntando todos que criam realmente, porque aqueles dons, aquelas curas, era para chamar atenção. E aqueles que criam, cabia dentro da igreja dele, que é o tamanho da nossa. Mas cadê os milhões que ouviram e foram beneficiados? Cadê a multidão que comeu pão multiplicado? Porque há interesse só pelo o pão de cada dia. Então você vê que eles não se sustentaram. Então, quando chegou um tempo aí pelo início da década de 60, o irmão Branham começou a estabelecer a igreja. E ele disse que entre o povo lá fora, ele falava coisas que era comum à fé. Quer dizer, em outras palavras, vamos tratar com leite, com uma madeira. Mas ele diz, aqui na nossa igreja, então, era o dever dele, e ele fez isso, começou a estabelecer a igreja. E quando ele começou a estabelecer a igreja, foi quando essas mensagens elas foram pregadas, adoção, a posição no corpo de Cristo e outros mais. Então, quer dizer, igreja, vamos mais profundo agora. Vamos mais profundo. E é isto, irmãos, que nos estabelece. Agora, vamos voltar ao nosso assunto. O que é e quem é o corpo de Cristo? Vamos devagar, mas agarre bem. Todos sabemos, o corpo de Cristo é a sua igreja. É isso mesmo? É a sua igreja. Aqueles comprados, lavados pelo seu sangue e batizados pelo seu Espírito. A justificação e a santificação não põe a pessoa dentro do corpo,
é somente uma lavagem. Entende? Mas o que estabelece a pessoa dentro do corpo é o que nos disse Paulo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, maiúsculo, né? Formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Mas, pastor Febrônio, eu já fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tomo da Santa Ceia. Eu pertenço ao corpo. Não, a Bíblia diz que é pelo Espírito. Deus te batiza neste corpo. E vamos lembrar que aqueles que serão arrebatados é somente os membros do corpo. É este corpo que Jesus vai levar, porque Ele é a cabeça deste corpo. Então é o corpo que vai subir. Este corpo que nós chamamos os eleitos, a noiva de Cristo. Não porque eu preguei, não porque eu conheci os mistérios, não. É preciso ser batizado neste corpo. Paulo, em Romanos 8, diz: quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ora, quer dizer que a mensagem, e esse assunto, me leva muito mais além do que somente reconhecer um profeta, do que reconhecer o Calvário, do que santificar. Entende? Porque há duas igrejas. Existe a noiva, que é o corpo de Cristo. E existe a outra igreja. As virgens nécias, aqueles que passarão pela tribulação ou serão salvos, mas não pertencem ao corpo. Agora, você quer fazer parte deste corpo? Porque isso é o que é importante, irmão. E você olha como que esse corpo está sujeito ao comando da cabeça. Se a cabeça diz, levanta braço, aí está, mexa a mão. Quer dizer, é um corpo obediente. Não precisa legalismo, nada, precisa estar conectado à cabeça. Isso é o que é. Está conectado a Cristo. E bem conectado. Se você liga ali um fio elétrico meio frouxo, aquilo vai esquentar, vai queimar. Mas se você aperta bem, a energia vai passar livremente. Agora, a igreja, este que faz parte deste corpo, a palavra igreja quer dizer eclésia. Quer dizer, os tirados para fora. Fora de quê? Do Egito, do mundo, do pecado. Paulo pergunta em Romanos 6, se já morremos para o pecado, como vamos viver nele? Então a igreja, ela não é quatro paredes. A igreja não é um grupo que reúne e é reconhecido pelo governo como igreja. Sim, aqui na terra é a igreja normal, natural, mas a igreja de Deus é aqueles que foram batizados no seu corpo, que faz parte, são membros deste corpo. Não é uma denominação, não é um batista, não é um assembleiano, não é um metodista.
não é um universalista. Agora, este corpo, ele é formado de de pessoas de todas as raças, línguas e nações. E ele vem desde o Pentecoste, vamos dizer. Deus habita neste corpo, que é a sua igreja. O primeiro mártir que temos conhecimento foi Estevão, que é um membro deste corpo. E assim, por todas estas longas eras, cada era Deus envia, vamos dizer, a sua tarrafa, a sua luz, e traz os eleitos daquele tempo, que fazem parte deste corpo. Lutero não teve toda a revelação, não, mas eles viveram na luz para o seu dia. Fazem parte do corpo de Cristo também. O Wesley, os pentecostais e todos, até chegar o último membro deste corpo. E é por este corpo que Deus está interessado. E lembre, é neste corpo aonde o crente está escondido, guardado, protegido. É dentro do corpo, não fora do corpo. Temos que preocupar com isso, em pertencer, ser um membro deste corpo? Sim, sim, sim. Esta deva ser a maior preocupação de cada cristão. Suas orações, seu empenho tem que estar voltado para isto. Porque isto lhe traz segurança. Isto lhe traz tranquilidade. Você não vai viver correndo numa ponta a outra com medo de ficar do arrebatamento ou de se perder hoje. Não, 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 não. Que negócio é isso? Hoje está salvo, amanhã se sente que não está salvo, depois retorna, está salvo de novo, depois perdido. Como diz o irmão Brano, isso é um absurdo, não existe isso. Tá ou não tá? Porque os membros do corpo, como que pode? Seria a própria... Pode você hoje ter uma mão e amanhã não ter essa mão? Não, não, não. Estão ali. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Você está firme, você é membro deste corpo. E você está sob a supervisão de Cristo, o comando de Cristo. E tudo tem um princípio. Claro, começa com a justificação. Fomos justificados quando nós cremos, santificados, não é isso? Para depois ser batizado no corpo. É o que nós chamamos batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, Israel foi justificado quando creu na mensagem, quando eles estavam dentro do mundo que é tipificado no Egito, na escravidão do pecado. Saíram, atravessaram o Mar Vermelho. A grande jornada no deserto representa a santificação. Ali não tinha egípcios. Ali tinha, vamos dizer, tinha ele, tinha você. É cada um, é a sua guerra, é a sua luta contra o seu ego, contra você mesmo. E sem a santificação, ninguém verá Deus. Israel foi até próximo à terra da promessa. Por que não entrou na terra da promessa? Por causa da incredulidade.
Deus estava pronto, mas o povo não estava pronto. O povo não estava pronto. Mas chegou um tempo, eles peregrinaram pelo deserto, plantaram, vamos dizer, quando dava, suas criações, eles tinham lei, eles tinham Moisés, tinha a coluna de fogo, tinha tudo, prosperaram, mas eles ainda estavam no deserto. Eles teriam que cruzar o Jordão, que para nós significa fazer morrer a si próprio. Porque Deus não havia dado a promessa, olha bem, para Israel em outro lugar, não, além do Jordão. A terra que mana leite e mel. Ali foi onde Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, que aquela terra pertencia às suas descendências. Pronto. Não em um lugar nem outro, a um lugar. E isso representa o quê? A igreja, ela tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar. Podemos ver, o irmão Branham, ele comparou Josué com o livro de Efésios. O que é o livro de Efésios? É uma igreja madura, que podia falar das coisas mais profundas, diferente da igreja de Gálatas, ou mesmo da igreja de Corintos. Porque a igreja de Éfeso, era uma igreja, vamos dizer, qualificada, uma igreja estabelecida, uma igreja madura, uma igreja que sabia onde pisava, para onde ia. Agora, comparada com o livro Josué, o que fez Josué? Conduziu o povo além, atravessar o Jordão. Foi isso? Foi. E o que foi feito do outro lado? O que foi feito ali do outro lado? Vemos que eles tiveram lutas, tiveram batalhas. O outro lado é onde representa o batismo do Espírito Santo. Há lutas, há provas, há dificuldades, mas temos uma promessa de lutarmos sem ter nenhum arranhão. Deus prometeu estar conosco. E nós temos que tomar a terra. Você não pensa que os inimigos vão sair, vocês chegaram e tal, eu guardei esse lugar para você. Não, a espada tinha que ser tirada, o arco tinha que ser tesado, a flecha tinha que voar, a coisa era batalha. Mas nós batalhamos como Israel, tendo uma promessa, Deus ao nosso lado. O que fez Josué? Estabeleceu as tribos de Israel conforme as profecias. Olha as bênçãos que Jacó deu para seus filhos. Como tudo se encaixa perfeitamente. Judá aqui, Efraim acolá, Simeão lá, fulano, Gade, Aser. Entende? Cada uma se colocou na terra. E essas tribos representam cada crente, porque cada tribo, uma tribo, ela era composta de muitas famílias, milhares de famílias, e cada família recebeu a sua herança. Por exemplo, a família Oliveira recebeu essa herança. A família Rodrigues recebeu aquela herança.
A família Cernífico recebeu a outra herança. E aquilo não podia passar, ser vendida. Não. Os filhos seguiam herdando aquela porção. E daquela porção de terra, eles tiravam o seu sustento. Eles tinham que plantar isso, plantar aquilo. Vamos dizer, um plantava arroz, o outro plantava feijão, o outro plantava mandioca, o outro plantava milho. Mas quem plantava mandioca não ia comer só mandioca. Quem plantava milho não ia comer só milho. Eles tinham seus negócios. E aí a mesa ficava completa. Um irmão participando a outro irmão o que Deus lhe deu. Entende? E isso formava o quê? O bom andamento de todas as coisas. O bom andamento. Nós vemos que Josué estabeleceu, posicionou o povo na terra da promessa. Estabeleceu. Nós, se Deus quiser, domingo que vem, vamos falar sobre essa posição dentro da terra, tá? Agora, como que nós somos posicionados dentro do corpo? 1 Coríntios 12, 13. Por um Espírito. É o Espírito que nos coloca ali. Não é o pastor que vai dizer, fulano, você faz isso, Beltrano, Ciclano. Cada um tem o seu lugar, entende? Tem a sua posição e deva desenvolver a sua ocupação. Se você tem a posição de ferreiro, essa é a tua ocupação. Você tem que mostrar, provar o teu trabalho. Não é isso aí? Josué, então, ele posicionou o povo. E o que é o batismo do Espírito Santo? Muitos, às vezes, pensam que é gritar, é regozijar, é rolar, é se entusiasmar, é chorar. Irmãos, você sabe que o Espírito Santo trabalha no corpo, cura, liberta. O Espírito Santo, ele trabalha no espírito da pessoa, traz emoção, traz vibração. Mas eu estou batizado, tem que ter isto. Não, ninguém tem mais vibração do que os pentecostais tiveram. Tiveram línguas, profecias, interpretações e tantas coisas. E tantas coisas. Certa vez, o irmão Brano estava em um lugar e ali estava uma irmã cantando, uma irmã muito conhecida, mas muito conhecida. E o irmão Brana falou para alguém ao seu lado, já se ouve, aliás, acho que ele falou para toda a audiência, já se ouve os passos dela caminhando na glória. Quer dizer, aquela irmã estava por ir. Mas era um culto entre os pentecostais. E ali, dali um pouco, houve aquela manifestação, aquela vibração, e alguém levantou e profetizou, outro alguém interpretou a profecia, tu não morrerás, minha serva, eu farei isso, aquilo e tal, que... E o povo vibrava. O Billy Paul chegou para o pai dele e ficou em dúvida. Pai, o senhor falou e agora
E agora? E a profecia? E a vibração? E o povo? O irmão Brana só disse assim: ele não me falou nada diferente. Dali uns dias o irmão Brana estava em outro lugar pregando, quando o telefone tocou, a irmã tinha partido. Entende, irmão? Então as pessoas, às vezes, no seu entusiasmo, é como muitos pregadores, entende? Vai, prega, Deus abençoa, a igreja se entusiasma e desce a presença de Deus ali, e ele estraga a pregação dele, sabe como? Seguindo para frente. Gente, você não vai, pregador, fazer melhor do que o Espírito Santo faz. Os pregadores têm que saber a hora, orar para saber a hora de terminar, não de começar o culto. Saber a hora para terminar. Deixa Deus completar o trabalho. Certo dia eu disse para alguém, pregando, para um grande pregador, a presença de Deus veio naquela igreja e ele continuou, vamos buscar, vamos fazer, vamos isso, e continuou pregando ali no meio de tudo, muito entusiasmado. Eu estava presente. E eu queria me soltar junto, mas ele não parava de falar. Não parava de falar. Ora, é preciso ter discernimento. Então, eu acho que às vezes temos, eu já disse, temos que orar para saber a hora que devemos parar, para não estragar a mensagem. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? É Cristo em você. É uma experiência experimentada com Deus. Mas se eu gritar, pular, falar línguas, profetizar, línguas não é evidência, a prova de que sou batizado com o Espírito Santo. Línguas é um dom como qualquer outro dom. Dom quer dizer presente. Deus venha e Ele te manda um presente. Você ganhou um presente de Deus, não a Deus mesmo. Ah, mas o dom não opera pelo Espírito? Sim. Mas os dons são dados até para rebeldes. Esses sinais seguirão os que crerem. Não diz aos que obedecerem. Porque se os dons fossem dados para os que obedecem, a coisa seria diferente no mundo hoje. Tantos grupos, igrejas, denominações. O dom é o próprio Deus, é o dom celestial. Jesus disse para a samaritana: se tu, mulher, conheceras o dom de Deus. O dom, não dons. Há diferença de dom e dons. Mas Cristo em você, e quando Ele vem, Ele te posiciona na terra da promessa. Jordão é fazer morrer a si mesmo. Atravessa para a terra. Agora, ali representa o batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa se torna um filho, uma filha. Ah, mas já é adoção? Não. A adoção vai depender de uma perfeita obediência. Era quando o pai levava o filho diante dos anciãos da cidade e dizia: ele está sobre todos os meus negócios. E investia aquele filho de autoridade. Então, irmãos, os que irão no arrebatamento não é só aqueles, já saíram do Egito. Já santificou. Não, e o Jordão, morrer a si mesmo. A coisa mais difícil que existe
Entende? É como disse Jesus: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Ao negar a si mesmo, já é tomar a cruz. Negar, abrir mão do meu direito, da minha razão, do meu gênio, do meu jeito. Agora, para Deus, temos que largar por Deus. Quem quiser, é quem quiser. E você quer? Quero. Negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Ah, mas eu fui humilhado. A gente aprende, não é só quando está por cima. Você sabe que nós aprendemos mais com nossos erros do que com nossos acertos? E você tem que estar de olhos abertos, vendo aqueles que acertam e tomando isto como um sermão, como uma pregação, porque nós temos tido muitos e muitos sermões. Pessoas que nunca pensávamos que escorregaria, que cairia. Parece que se esquece do que Paulo disse: quem está de pé, cuide para que não caia. E isso é um sermão? É. A vida de Sansão é um sermão? É. Quer dizer, não faça isso, não vai flertar com o mundo, com as Dalilas. É um sermão. E quantos sermões nós temos recebido, visto? Tenho visto lindos barcos naufragando por aí. O que mais? Por faltar aquela âncora que é tudo para mim. Está de pé, cuide. Não diga, não bata no peito, eu. Olha, Deus pode te deixar ser provado dentro da tua confissão, é o que você fala. Por isso a Bíblia diz: não julgueis, porque quando você julga, você está medindo alguém, e esta medida Deus irá te medir. Se eu digo, ou se você diz: ah, fulano ele errou, fez isso, aquilo. Em outras palavras, você está dizendo: comigo não, eu não faço. Então, quando se põe a régua em alguém, você põe em você. Por isso, você tem que saber como fazer a coisa, ter um bom coração, ter um bom espírito, não com aquele rancor, aquela maldade, aquele sarno, sabe? Você tem que saber. Mas vamos aqui. A quem Deus vai levar no arrebatamento? Ele vai levar o que é dele. E o que é dele? É o seu corpo. Ele não vai levar outro, não. Hoje o mundo está dividido em pedaços. É religião de todo lado que já falta nome para colocar nelas. Então já até tem que sair para fora. Minha terra cura, sara a nossa terra e tanta coisa mais. Porque é uma proliferação de religiões. Mas Deus não tem nada com esses temas religiosos. Mesmo dentro da mensagem se cria, porque isso é um espírito. Pessoas se isolam com a doutrina, outro com outra. Outro com aquele culto à personalidade. Só existe uma personalidade que deve ser exaltada, adorada e glorificada: Jesus Cristo. Aleluias por isso.
Então, cultos a personalidades. Eu sou um profeta, eu sou o 8º mensageiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Entende? Pegam um ensino ali e vai por aquele lado. Pode o ensino ser, olha bem, que perigoso. Pode aquele ensino ser correto, está bem. Mas o irmão Branham ensina. Se todo ismo começa com coisa certa, é certo. Se você ficar só naquilo, você vai criar um ismo. Vai. É como sempre, como disse o profeta, e a gente repete sempre, uma árvore ela tem muitos galhos. Eu não posso dizer que toda árvore é esse galho aqui. Vamos dizer esse galho chamado graça. Graça faz parte. Entende? Faz parte. Então, mas se você se agarra só neste galho, outro agarra em outro galho, outro agarra em outro galho, você pode ir por aquele galho, mas quem é que já caiu de algum galho de árvore aí? Subiu até a senhora, maionese. Então vai por aquele galho, a coisa vai afinando, ficando pequeno, você quer pegar aquela fruta lá, quando vê, puf, está lá embaixo. Por quê? É um perigo. E você pode dizer, eu vou destrinchar isso até o último. Gente, você pode ir até a última folha. Você vai encontrar ali verso e reverso. Quer dizer, a contradição segue. Não tem como fazer as coisas. Por isso a gente tem que pisar no lugar forte, seguro. Eu creio na graça, vamos até ali. Eu creio nas obras, mas não fazer das obras o caminho da tua salvação. Porque é pela graça que somos salvos. Como diz o irmão Branham, graça é o que Deus fez por nós, obras é o que nós fazemos por Ele. Mas não porque queremos comprar Deus. Tem alguma duplicata para cobrar dele. Nós fazemos porque o amamos, porque primeiro Ele nos amou. Amém? Então, eu quero entrar em algumas coisas aqui, e tenho que procurar ser rápido. O irmão Branham, ele diz assim, que nós somos salvos para sempre. Não é que hoje somos salvos e amanhã estamos perdidos, depois salvos de novo, depois um membro do corpo. Por isso ele direciona essa mensagem, posição no corpo de Cristo, ele direciona não para quem está do outro, lá atrás do Rio Jordão. Ele direciona para aqueles que já estão na terra, já são membros do corpo. Então você pode ver que a coisa vai muito mais a fundo. E agora então, quando você é através de um Espírito, somos batizados naquele corpo, um corpo, o qual é Cristo, e somos salvos para sempre. E somos salvos para sempre. Vamos resolver isso aqui. Não é a doutrina da predestinação, ou uma vez salvos, salvos para sempre. Deus, Ele sabe quem, antes que o mundo existisse, e Ele tinha todo o seu projeto na cabeça, e como Ele é onipotente, onisciente e onipresente,
ele sabia quem tomaria o caminho e iria até o final. Então, a predestinação, ela só pode ser vista e explicada de uma maneira satisfatória através da presciência de Deus e o livre-arbítrio do homem. Vamos aqui, vou começar. Como que Deus tenta colocar o seu povo? E quando Deus coloca um, então, toda a igreja deseja ser como aquele. Ter o mesmo tipo de coisas, fazer a mesma coisa. Nós somos lapidados diferentes. Somos feitos diferentes. Nossa natureza é diferente, nós somos colocados de uma maneira diferente, quer dizer, dentro do corpo, né? Cada um para um trabalho diferente. Talvez um somente para um pequeno tipo de trabalho, outro para um trabalho maior. Por isso é necessário reconhecer as diferenças e respeitar as diferenças. Eu não sou culpado de eu ser como sou, ter essa natureza. Foi o meu Criador que me fez assim. E eu tenho que procurar servi-lo da maneira que ele me fez. Eu não quero copiar A, B ou C. Eu quero encontrar o jeito de que... Porque Deus me fez com um propósito assim para ele fazer o trabalho dele. Eu não preciso estar preocupado, eu quero ser como fulano. Não. Quando o templo de Salomão foi feito, veio pedras de tudo que é banda. E elas já vieram prontas. Ali não se ouviu o barulho de um martelo, de um serrote. A coisa era, cada pedra tinha que encaixar. E cada pedra que representa cada crente tinha um formato um pouquinho diferente. Para encaixar aqui, para encaixar ali. Então, todos têm um lugar. O que importa é você encontrar a sua posição dentro do corpo de Cristo. Não querer copiar os demais. Eu gosto de ver um pregador, ou qualquer outra pessoa, que seja original. Seja original. Eu gosto de ver o pastor Darcy, quando ele prega e quando ele desce, corre, ou isso. Eu não sou assim. Eu sou esse toco parado aqui, mas ninguém tem que ser como eu. Vamos, cada um, ocupar a nossa posição e respeitar. Porque Deus nos fez diferentes. E como diz a Bíblia, e pelas juntas, medulas e tudo mais, se forma, se dá qualidade a este corpo para um bom funcionamento. E veja este ensinador mestre Paulo. A primeira coisa que ele faz é tirar fora todo pensamento de apostasia. Tirar fora todo o pensamento de sempre ser um cristão hoje e amanhã está perdido. E no dia seguinte Deus me condena. E no outro dia eu estou de volta outra vez. O membro do corpo não acontece isto. Eu estou bem hoje, amanhã estou mal, e hoje sou salvo, amanhã estou perdido. Olha bem. Sabe o que diz irmão Brana? Isto é um absurdo. E este livro não é endereçado a ensinamentos evangelísticos, sermões evangelísticos. Não, nós não ensino isto nos campos. Eu trago isto para a igreja, pois Paulo endereçou isto para os santos. Aqueles que são chamados e perseveram, e são saciados, e são colocados de um lado,
e então no Espírito Santo, já na terra de Canaã. Quer dizer, esses assuntos é para quem está lá na terra, já entrou lá, já nasceu lá. O que tem que fazer é se posicionar agora, achar o teu canto, a tua herança. Ele está tentando lhes dizer, a primeira coisa, tire isto de sua mente, que você vai se perder, e que você vai fazer isto, que você vai estar com medo disto. Não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer onde você está, quem é você, como você está firmado. Entende? A mensagem é para os membros do corpo, quem é que já está na terra da promessa. Agora, pastor, quer dizer que eu estou na terra já da promessa e sou membro do corpo de Cristo? Quer dizer que eu não erro mais? Não peco mais? Olha, vamos olhar. 36. Agora, você pode fazer coisas erradas. E cada coisa que você faz, qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Sim, Senhor, você colherá o que você plantou. Mas aquilo não tem nenhuma coisa a ver com a tua salvação. Não tem nada a ver com a sua salvação. Quando você é nascido do Espírito, você tem vida eterna. E como Deus não pode mais morrer, você é uma parte de Deus. E você é um filho de Deus. Quer dizer, você passa vergonha, você vai passar, você vai ter que voltar, consertar, entende? E aí está uma característica do eleito, ele conserta, ele vai pagar pelos seus pecados, seus erros, mas não que ele vai se perder. Saul pagou pelo seu erro de consultar uma pitonisa, mas ele não se perdeu. Não, Saul não se perdeu. Ali era Samuel mesmo que disse: você se tornou inimigo de Deus, e amanhã você e teus filhos estarão comigo. Se Saul perdeu, então Samuel estava perdido. Daí o irmão Branham dá um exemplo. Eu nasci um Branham. Você pode me colocar algum outro nome, mas isso não me diminuirá. Eu continuo sendo Branham. Eu nasci Branham, sempre serei Branham. Eu posso estar tão desfigurado algum dia, carregado de artrite, ter um naufrágio e todo rasgado, parecendo um animal, mas eu continuarei sendo Branham. Por quê? O sangue Branham está dentro. Em outras palavras, eu pertenço à família de Cristo, tenho o seu nome, tenho o seu espírito, posso estar onde for, pagar pelos meus erros, mas de um jeito ou de outro, Deus me trará o caminho, porque eu sou um filho de Deus, eu sou membro do corpo. E como membro do corpo, não se perde. Que tal hoje eu perco um dedo, amanhã alcanço de novo? Irmão, essa coisa tem que ser da mente. O que você tem que fazer é andar diante de Deus e saber, se você errar, você vai colher o que você plantar. Entende? Vai colher. E às vezes, a coisa é dura às vezes de engolir, mas fez a polenta? Desculpe, você tem que engolir. Se eu fizer, tenho que engolir. Que Deus nos ajude. Deus nos faz passar, colher o que plantamos. Mas Deus não pode negar
que eu sou um filho dele, que você é uma filha dele. Por quê? Nós estamos no corpo, batizado por um Espírito. Como que entra neste corpo? Não é questão de entrar, é questão de nascer. As pessoas às vezes perguntam, qual é a tua igreja? Se eu estou com pressa, eu digo, é tal. Mas eu sempre digo, eu não pertenço a uma igreja. Respondo como irmão Brana, eu pertenço a um reino. E alguém perguntou a ele, como se entra neste reino? Não é questão de entrar, você tem que nascer. Por exemplo, eu sou o Rodrigues, eu não entrei na família Rodrigues, eu nasci. Você tem que nascer dentro deste reino. E quem nasce dentro deste reino de Deus é um filho, é uma filha. E Deus não pode perder. Então, irmãos, com estas coisas, nós vemos que a nossa preocupação tem que ir mais longe do que foi até aqui. Pertencer ao corpo de Cristo. E quando Deus nos batiza no seu corpo, Ele nos batiza dentro já da nossa terra, nos dando uma posição. Guarda isso. Eu gosto de ver o crente maduro, de ver a pessoa estabelecida, que sabe no que crê, sabe para onde está indo, não é uma folha de bananeira que balança com qualquer ventinho. Você sabe no que você crê e para onde você está indo. Vocês acham que as pessoas enfrentariam as arenas sem essa convicção, sem essa certeza? Quantos que voltaram atrás? Mas quantos que foram à frente? Isso é o que você é, e contanto que Deus tenha te feito, agora recordem, eu não estou falando com aqueles que estão fora de Cristo. Quer dizer, a escola dessa manhã, essa mensagem, não é para aqueles que foram só justificados, santificados, que estão lá do outro lado do Jordão. Estão peregrinando. E esses é aqueles que estão na terra. Aleluias. Eu espero que cada um de vocês possa captar tudo isso. Eu estou falando aqueles que estão em Cristo. Como você entra em Cristo? Através de um Espírito. Letra maiúscula, Espírito. Que significa, por um Espírito Santo somos todos batizados em um só corpo. A palavra batismo quer dizer imergir. A pessoa mergulha-se, se torna um. Vocês conhecem aquela lenda? Vocês têm que orar por mim, gente. Eu estou cada dia mais tremelico. Acho que deve ser a velhice, né? Sei lá. Ninguém sabe como vai ser seu tempo final. Mas havia uma boneca de sal que ela desejava tanto, tanto conhecer o mar, que as pessoas lhe diziam que o mar era tão grande, tão vasto, tão lindo, tão profundo, e ela suspirava. Até que um dia ela pôde ir até o mar, aquela boneca de sal. Isso é uma lenda. E ela começou a entrar no mar. E foi entrando, e a cada vez que ela mais entrava, ela ia se desfazendo. E ela se tornou um com o mar. Por isso, a lenda termina dizendo, por isso que o mar é salgado. Isso, né? Você vai entrando em Cristo e você se torna um com Ele. A sua conversação seria a conversação dele. As suas atitudes seriam atitudes dele.
o mesmo que ele falaria, o mesmo como ele agiria. Esse é o grande desejo de Deus. Jesus orou por isso. Pai, que eles sejam um, como nós somos um, tu em mim e eu neles, como um só. São João 17. E somos simplesmente salvos como o corpo está salvo. Deus prometeu isto. Como poderia Deus julgá-lo outra vez quando ele já foi ao Calvário? Subindo para o Gólgota, ele apanhou, foi ferido. Ele não podia curar, ele não podia nem mesmo falar uma palavra, dificilmente. Por quê? Ele tinha os pecados do mundo sobre si. Não porque ele era um pecador, mas ele foi feito pecado por mim e por você. Todos os pecados do mundo, desde Adão até a sua vinda, estava sobre os seus ombros. E Deus não estava punindo o seu filho, ele estava punindo o pecado. Veja quão terrível isto foi. Ele estava fazendo uma propiciação, ele estava fazendo uma via de escape para todos aqueles que Deus, através de sua presciência, sabia que viriam. Em poucos minutos nós entraremos naquilo. Agora então, quando você através de um Espírito, somos batizados naquele corpo, um corpo, o qual é Cristo. E somos salvos para sempre. Só mais um instante. Agora, aonde isto parece atingir estranhamente, especialmente os crentes arminianos, que eles têm que fazer algo para merecerem a si mesmos ou alguma coisa de mérito. Como pode isso ser duas coisas ao mesmo tempo? É por obras ou por graça? Não pode ser pela mesma coisa. É por duas coisas diferentes. Tem que ser por uma ou isto. Deixa eu explicar. Obediência, quando se prega obediência, se prega contra o pecado, não é lei. A lei está com Moisés. Entende? Isso não é lei. Agora, o que está errado é a pessoa, entende? Querer fazer as coisas para merecer. Para merecer. Seria como obter uma duplicata para cobrar de Deus. Não é por mérito. A Bíblia diz, pela graça somos salvos. Não é porque eu mereço. Você não merece nada, eu não mereço nada. Já nascemos em pecado, condenados. Se há alguma coisa boa em nós, é a graça que fez isso. Então nunca se jactancie, nunca bata em teu peito, achando que é alguma coisa. Se você faz as coisas corretamente, agradeça, é a graça de Deus te concedendo este privilégio. Entende? Não é você mesmo. Sem mim nada podeis fazer, foi o que nos disse o Senhor Jesus. Depois, vamos deixar até aqui. A gente segue qualquer hora. Entende? Mas eu ainda vou ler isso aqui. Eu simplesmente não posso ver nada mais a não ser a graça de Deus. Esta é a minha composição. Eu sempre creio na graça. Eu sou simplesmente graça ao todo. Isto é tudo. Não é que eu mesmo em minha vida, quando eu era um garoto,
eu não podia ver nada, é somente a graça, a graça. Eles dizem, você coça minhas costas e eu coçarei as suas. Bem, é uma expressão horrível, mas não me importa se você coçará as minhas ou não. Se a sua necessita de coçar, eu te coçarei de qualquer maneira, vê? Graça, sim, Senhor, vê. A graça opera através do amor. Desde que necessite, não importa se você nunca fez nada por mim, eu nunca tive nada a ver com você. Se você precisa disto, eu farei de qualquer maneira. A graça é por você, é porque você precisa disto. Eu precisava de salvação. Não havia nada que pudesse me salvar. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito de mim mesmo. Eu não podia nem mesmo salvar a mim mesmo. Mas eu precisava de salvação, porque eu cria em um Deus. E Deus enviou o seu Filho, feito à semelhança de carne pecaminosa, para sofrer em meu lugar, e eu fui salvo. Fui salvo somente pela graça. Nada eu poderia fazer ou você fazer para salvar a si próprio e aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo. Predestinou, né? Então, irmãos, é a graça. Eu já contei muitas vezes e vou terminar contando mais uma vez. Havia aquela princesa na Inglaterra, no tempo de John Wesley, e ela se tornou, creu na mensagem, e ela se fez uma pessoa tão boa que era reconhecida por todos do país, era conhecida como a fulana. Vamos dizer, tinha que jogar perfume na boca para dizer o nome dela. Uma pessoa tão boa, tão humilde, tão caritativa, uma pessoa uma cristã, entende? Como uma certa vez, irmão, por que você não sorri? Você está um irmão carrancudo. Santidade. Não precisa disso não, dessa casca. E mandaram um aviso para John Wesley que ela estava doente, estava morrendo, que ele fosse lá. E quando ele chegou em Londres, ela já tinha morrido. E John Wesley, conversando com seu pastor, daí ele contou que aconteceu algo estranho ali na morte dela, antes dela morrer. O pastor acompanhou a partida dela, mas antes dela, vamos dizer, esticar o garrão, morrer, ela gritou, estou perdida. Calcula que susto dá nos outros, né? Se uma pessoa como ela, tão santa, tão isso, estava perdida e eu, você ia perguntar, que tal? Estou perdida. Até o pastor se assustou e ela começou a orar. E ela começou a dizer, Senhor, me salva. Eu não não confio em mim mesmo, não vou pôr minha confiança nas minhas obras, mas no que o Senhor fez por mim no Calvário, na tua graça. E ela confessou o seu pecado de orgulho, né? Porque fazia aquilo para parecer para outros. E quando ela confessou, aí ela recebeu o perdão e a segurança. E o pastor chegou, ela só disse assim, não, agora está tudo bem, pastor, estou salva. Há muitos que pensam que, há pessoas que pensam que eles é que se salva por conta própria. Não, você luta pelos seus direitos. E como Deus te trouxe pela graça, Ele te dará graça para você atingir o alvo.
Amém? Então, irmãos, eu não quero uma igreja legalista, mas não quero também uma igreja liberalista. Porque se a graça ela não for aplicada corretamente, graça, até que aquilo se torna uma desgraça. A pessoa não vê nada que ela tem que fazer, tudo orar, deixa Deus. Não, isso aí é uma perversão. Calvínio já caminhou por esse, ensinou o seu povo. E se qualquer pastor ensinar só isto para um povo, eu não digo que alguém será beneficiado. Vai ter uma igreja mundana, pessoas inconvertidas, pessoas que não farão nada. Então é preciso ter os dois remos para atravessar o rio. O remo da fé, crer na graça, e o remo das obras. Vocês conhecem aquele barco que usa os dois remos? E o camarada foi atravessar, um homem importante, o homem olhou e falou: o que está escrito nesse remo? Um é fé e outro é obras? Falou: tá bem, vou te ensinar. Pode entrar no barco, vamos atravessar o rio. Eu vou usar o remo só das obras, o remo da direita. O barco fazia assim, rodava. Agora eu vou usar o outro remo, só a fé. O barco só rodava. Agora vamos atravessar. Puxou os dois, né? Então é a mesma coisa. Queremos viajar? Vamos viajar pela graça, mas dando um bom testemunho, por amor, pelo que Deus tem feito por nós, vamos fazer o de melhor, não que vamos corresponder, mas lutar para fazer o melhor. Fiquemos de pé. Queridíssimo Deus, oxalá, Senhor, Tu permitas que cada um veja para onde deva ir. Israel saiu do Egito e Paulo nos diz que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles creram, eles cruzaram, mas nem todos entraram na terra da promessa. Nem todos cruzaram o Jordão. Chegaram tão perto, Senhor, mas voltaram com seus velhos desejos. Ajuda-nos, abençoa-nos, Tu que nos tiraste do pecado, do lodo. Ó Deus, faça-nos morrer para nós e viver só para Ti. Queremos estar nesta terra, o Senhor nos batizar no Teu corpo. Este corpo que é a Santa Igreja do Senhor, é o corpo que será transformado, será arrebatado, levado para as bodas do Cordeiro. Ó Deus, por um Espírito somos batizados, formando este corpo. Faz com que cada um possa ver isto, não com entendimento só natural, mas com entendimento espiritual e aquela apreensão, desejo, Senhor, de ser parte deste corpo. Pai, abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos. Nada podemos fazer. Viemos até aqui pela Tua graça, e pela Tua graça vamos, Senhor, chegar até o alvo. Que o Senhor nos sustente, nos dê vitórias contra esses filisteus, amorreus e todos esses adversários. Deus, seja com Teu povo. Ajude nossas irmãs e irmãos.
Que cada um, Senhor, que deixou o mundo possa atingir o alvo, possa chegar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ponha o desejo, a sede, a fome, o interesse dentro de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, rogamos. Amém.